Durante várias décadas, as águas dos Açores foram exploradas pela baleação norte-americana. Recrutavam açorianos e alguns anos depois surgiram unidades industriais para desmancho dos cachalotes e extração de óleo. Uma delas ficava em Porto Pim, num dos extremos da baía da cidade da Horta. Muitos baleeiros faziam uma pausa no Peter Café Sport e repetiam a tradição de outros marinheiros de deixarem uma recordação. Foi o ponto de partida para José Azevedo, mais conhecido por Peter, iniciar uma coleção maioritariamente de peças de marfim gravadas ou esculpidas. Há vários exemplares no museu, no primeiro piso do café, na Marginal da Horta. Geralmente os temas dos Screamshaw são mais ou menos os mesmos. É a baleação, a mulher, a viagem, a saudade. Portanto, são todos temas tristes, digamos. Não há nada de romântico à volta do tema baleação, não é? Aqui vemos aqui é uma parte mais da mulher, onde os artistas retratam as mulheres. Temos aqui uma curiosidade muito gira, que é este dente. Portanto, este é um dos maiores dentes do mundo. Não é? Calcula-se que isso fosse de um animal muito mais pesado, muito maior do que os que atualmente existem, não é? Assim, por aqueles cálculos que muitas vezes se fazem, há quem diga que poderia ser um animal com 150 toneladas, que é muito acima das normais. Não é o dobro, mas é quase. Pronto, temos aqui algumas imagens. Aqui temos aqui já esta vitrine com a parte do carving, não é? Portanto, deixamos de ter o Screamshaw e passamos a ter o carving, um outro tipo de arte, onde já há uma mistura também com o osso, não é? Por exemplo, dá para ver aqui, muitas peças são em osso, não em dente. Osso não tem valor, é como o nosso osso. O meu osso, o seu osso é igual. Tem o valor do trabalho que o artista lhe dá, não é? A maior parte das peças são dente de cachalote, certo? É o que vamos ver aqui. Como é que isto se processa? O dente vem em bruto, eu agarro no dente, vou polir a parte que me interessa desenhar, cubro com tinta da China, com uma faquinha, um bisturi muito afiado, faço o desenho, cravo no dente, limpo e tenho um negativo. Portanto, é uma arte altamente minuciosa. One shot draw, como se chama. Não se pode falhar. Se falha, eu vou ter que polir o dente novamente, vou perder peso, vou perder marfim, vou perder valor. Os baleeiros adotaram esta arte nas longas viagens no Atlântico Norte, mas nos Açores, como a caça era feita próximo da costa, a maior parte das peças foram feitas em terra. No museu encontramos ainda trabalhos de alguns dos mais conceituados artistas açorianos. Há aqui um dente, inclusive um dos últimos dentes da Fátima Madruga, que é uma das artistas de topo que ainda desenha. É exatamente a representação da mãe a chorar pela partida do filho que emigra para a América. E então a saudade cá está representada desta maneira. A atividade baleeira em Portugal foi proibida em 1986, no mesmo ano da abertura do museu. O espólio está muito associado ao seu fundador. José Azevedo foi batizado de Peter por um oficial de um barco da Marinha Britânica. O HMS Lusitânia II perdeu a polpa, esteve algum tempo na Horta no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, entre tantos outros barcos que passavam por aqui, teve aqui um barco muito importante da Marinha Inglesa. Portanto, este senhor aqui, o senhor José Azevedo, começa a fazer alguns serviços para esse barco. Quando fazemos esses serviços, falamos desde ajudar a lavar a roupa do capitão, até arranjar uns morangos frescos, porque o capitão gostava de morangos frescos, e com estas pequenas coisas cria-se uma amizade entre os dois. Esse tal capitão tinha um filho que tinha morrido durante a guerra e achava o Sr. José Azevedo muito parecido com o filho, devido à amizade que se cria entre estas duas figuras, entre as parecenças do Sr. José Azevedo com o filho do capitão de um dos principais navios da Marinha Inglesa. E a dificuldade que o capitão tem em dizer José Azevedo. Há um dia em que ele lhe pergunta: eu posso te chamar Peter? Porque o nome do filho era Peter. É já com o nome de Peter que se dedica ao apoio náutico e começa a ser conhecido por muitos tripulantes de iates e veleiros que, essencialmente a partir da década de 60, atravessaram o Atlântico Norte e aproveitam uma corrente natural que termina junto da cidade da Horta. Quando atravessares o Atlântico e parares na Horta, se precisares de alguma coisa, procura por um indivíduo que se chama Peter. Ele vai te desenrascar. Entretanto, todos os navegadores começam a parar aqui e começa-se a espalhar a palavra de que havia um indivíduo que recebia muito bem a malta do mar, que tinha
tinha uma grande empatia pela malta do mar e a malta do mar começa a deixar alguns presentes. Um dos presentes mais comuns que todos os barcos têm é a bandeira do próprio barco. E acaba por se começar a criar, faz parte da tradição da travessia, deixar a bandeira do barco em sinal de boa sorte para o resto da viagem. José Azevedo faleceu em 2005 e muitos marinheiros continuam a vir aqui a deixar a bandeira para manterem a sorte até ao resto da travessia do Atlântico.